Olá, aqui estamos nós de novo e hoje nós vamos falar sobre uma coisa bem interessante, bem prática, que é técnica e método, em particular do nosso método psicomotor, psicopedagógico, psicoterapêutico Vida Pura, nosso método Vida Pura. Vamos lá? Então vamos lá, direto ao assunto. Hoje nós vamos começar usando esse livro aqui, que é o Dicionário de Filosofia do Nicola Abaiano. Vamos lá? Ele fala o seguinte sobre método: um procedimento de investigação organizado, repetível e autocorrigível, que garanta a obtenção de resultados válidos. Muito interessante, né? Então, um procedimento. Procedimento é uma série de ações numa determinada sequência. Então, você segue um procedimento. Então, o método seria um procedimento. Um procedimento organizado. Então, ele tem uma certa organização, tanto na questão operacional, na questão prática, como na questão teórica. Aquelas questões práticas operacionais, elas são fundamentadas, elas são justificadas a partir de um contexto teórico que dá o respaldo teórico para que aquele método seja aplicado. Eu faço isso devido a isso. Eu faço isso por causa disso. Eu faço isso levando em consideração esse contexto teórico. Então, neste caso, a teoria e a prática estão em sinergia. Sinergia significa em cooperação. Estão relacionados diretamente. Eles não estão em contradição. A dificuldade que nós temos quando nós não temos um método é que muitas ações que nós fazemos na nossa prática psicomotora, na nossa intervenção educacional, na nossa intervenção psicoterapêutica, ela pode ter algumas ações que estejam em sinergia com o objetivo nosso, do método. E pode ter outras ações que não estejam em sinergia, muito pelo contrário, elas estão diametralmente opostas, elas estão em contradição. Então isso prejudica muito a eficácia do método, a eficácia da abordagem. Então, um método organizado, ele leva em consideração isso. Essa sinergia entre todas as ações do método, para que todas as ações estejam convergindo para o mesmo objetivo. No nosso caso, a forma como nós recebemos o aluno, a forma que nós acolhemos o nosso aluno, está em consonância com a vivência motora. Como nós lidamos com o aluno na vivência motora. Como nós lidamos no terceiro momento do nosso método, no terceiro momento da abordagem, da sessão, da aula, que é o acabamento e depois a despedida. Então, se a gente olhar nessa questão operacional do atendimento, que tem essas fases bem delimitadas, nós vamos ver que uma está em sintonia com a outra e, portanto, quem está sendo atendido, quem participa ali, nem percebe que existe uma sequência pré-determinada, porque é uma coisa natural, que flui, porque está em sinergia uma coisa com a outra, e todas com o objetivo. Interessante, né? Isso é muito importante. Por isso que muitas vezes, quando você diz que não se precisa de um método nenhum, que o importante é a gente pensar um pouquinho de cada método e aplicar na hora lá, que é o que eu estou com o meu aluno. Por isso que nós não concordamos com isso. Porque
se você pegar o melhor de um carro, pegar o melhor volante de um carro, pegar a melhor roda de um trator, pegar a melhor carroceria de um caminhão, pegar o melhor banco de um helicóptero e montar ali Você pegou o melhor de cada método, metaforicamente falando, você pegou um pedacinho de cada método, aí você construiu um Frankenstein, você não vai ter um carro, você não vai conseguir andar com aquilo lá. Por quê? As partes são incoerentes, não se encaixam. Então, eu acredito que nós temos que ter um método, principalmente no começo da carreira do professor, do psicomotricista, porque se ele atuar com um determinado método, ele vai entender o porquê do método. Aí ele vai ter chance de criar o método próprio dele, que também é importante. Mas não partir de método nenhum. Então é muito diferente você partir de um método e você partir de método nenhum. Então muitas vezes o professor fica frustrado, fica doente, porque não tem método. E uma coisa importante do nosso método psicomotor Vida Pura é que o próprio método, intrínseco ao método, ele tem uma margem de manobra muito grande, de liberdade, que faz parte do método a criação tanto do professor como do aluno. Porque o aluno vai criar, ele vai ter liberdade de criar, que é importante, é fundamental na nossa intervenção, que o aluno crie, que o aluno exercite a sua função psíquica de criação, criativa, porque ele vai mobilizar uma série de conteúdos psíquicos a hora que ele começar a criar na nossa atividade, nosso espaço de aula, nosso set terapêutico. Então ele vai criar, então o professor também vai criar na hora situações que vão complementar ou vão aproveitar as oportunidades que vão aparecer diante daquela criação do aluno, para que o professor terapeuta possa enriquecer aquela experiência do aluno com a sua intervenção. Legal, né? Vamos ver aqui que no dicionário junguiano o que ele fala sobre técnica, porque veja bem, olha que interessante. A definição aqui do dicionário de filosofia, ele fala de método da mesma forma que no dicionário junguiano se fala de técnica. Então, nós precisamos tomar cuidado para nós não ficarmos presos a definições e conceitos. A gente precisa pegar mais a ideia e saber lidar com elas depois, sem se ficar escravo do conceito ou da definição. Então ele fala assim, técnica. O termo indica um conjunto de procedimentos dirigidos a produzir intencionalmente alguma coisa. Mesma definição que o Abaiano deu aqui no dicionário de filosofia. O termo indica um conjunto de procedimentos dirigidos a produzir intencionalmente alguma coisa. O que nós queremos produzir intencionalmente com o nosso método? Nós desejamos promover o desenvolvimento integral do indivíduo. Quem que é esse indivíduo? Nosso aluno. O nosso aluno é um indivíduo que nós olhamos para ele e queremos conhecê-lo melhor, cada vez melhor, mais profundamente possível, para poder ajudá-lo no seu desenvolvimento, para poder ajudar que ele mesmo se desenvolva. Então, o Jung usa um termo muito interessante que nós adotamos também, que é a individuação. Normalmente nós falamos, num primeiro momento, promover o desenvolvimento integral do indivíduo ou do nosso aluno, porque é um termo um pouquinho mais familiar à educação. Mas poderíamos dizer, sem problema nenhum, promover a individuação do nosso aluno.
A hora que nós formos estudar a individuação, nós vamos entrar em particularidades do que seria esse desenvolvimento integral do indivíduo, do que seria a individuação. Então, por exemplo, nós vamos ver que na individuação a diferenciação é uma coisa importante, estratégica, vamos chamar assim. Então, nós vamos trabalhar a diferenciação com o nosso aluno, não só a diferenciação de coisas, de objetos, de sensações, de pensamentos, mas a diferenciação de funções psíquicas, como as primárias que o Jung diz, pensamento, sensação, intuição e sentimento. Nós vamos ajudar o nosso aluno a diferenciar as funções psíquicas. Não só essas, outras também, inclusive a criatividade, imaginação. Enfim, o método é esse conjunto de procedimentos que tem um objetivo intencional, que é uma série de passo a passo, vamos chamar assim, organizados, que nós vamos aplicando, daí nós vamos aprendendo como que funciona o método, mais detalhes, com a nossa prática do dia a dia, nós vamos compreendendo o porquê que aquilo é daquele jeito. Então nós vamos pegar o método, vamos estudar o método, vamos atender o nosso aluno, o nosso indivíduo, através do método Vida Pura, e através do estudo, prática e reflexão, nós vamos nos aprimorando. E olha só que interessante, o nosso método psicomotor Vida Pura, ele tem como objetivo promover o desenvolvimento integral do aluno, mas não é só do aluno, é o nosso próprio. Ao mesmo tempo que eu estou interagindo com o aluno, eu estou me observando e também procurando me desenvolver a partir dos estímulos que aquele atendimento está me trazendo. Então nós temos três coisas aí interessantes quando a gente fala do método e do objetivo do método Vida Pura. Do objetivo, que é promover o desenvolvimento integral do indivíduo ou individuação, sendo que todos os procedimentos estão em sinergia, que convergem para esse mesmo objetivo. Segundo, nós promovemos também o nosso próprio desenvolvimento, então a gente já assume um compromisso conosco mesmo, com o nosso próprio desenvolvimento, e durante os atendimentos, durante o nosso processo de atender os vários alunos, nós vamos estar crescendo, estamos conscientes disso, isso é uma intenção nossa. Porque à medida que eu mesmo vá passando pelo meu processo de individuação, eu vou passando naquele caminho, vou tendo mais argumentos, mais conhecimento de como orientar o meu aluno, já que eu mesmo já passei por aquela estrada. E nós levamos em consideração o relacionamento professor e aluno. Então, nós temos aí três aspectos importantes: o desenvolvimento integral do indivíduo, que é o nosso aluno, o meu desenvolvimento integral e a relação professor-aluno como um sistema. Eu tenho um sistema, outro sistema, sistema aluno, sistema professor, e um terceiro sistema que é a interação desses dois. Então eu tenho essa visão da nossa abordagem psicomotora, psicoterapêutica, psicopedagógica. E isso muda muita coisa e nos ajuda muito a sermos mais eficazes nos nossos atendimentos. Tá bom? É isso aí, espero que você tenha gostado, fique com Deus, até mais, tchau, tchau. Agora eu quero saber de você, quais foram as suas conclusões e reflexões? Deixe a sua resposta aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, dê seu like, compartilhe nas suas redes sociais e não se esqueça de visitar o nosso site psicomotricidadepositiva.com.br e conhecer o nosso curso Como Prescrever Atividades Psicomotoras. Por enquanto é só, ficamos por aqui, muito obrigado.